continuar falando sobre a imortalidade. Ubiratã, nós temos um fenômeno que é natural, que é a morte, né? Sabemos que o que tem de certo nessa vida é a morte, né? É um ditado, a gente até brinca com esse assunto, apesar dele ser um assunto que gera temores, receios, né? Qual que é o entendimento da doutrina espírita sobre o fenômeno da morte? O Espiritismo coloca com absoluta serenidade e, por ser uma ciência que estuda o espírito, ela tem em seu bojo as respostas necessárias para que o ser humano se tranquilize. Porque todo aquele que, conhecendo o fenômeno em si e tendo a certeza, a convicção, portanto a fé, de que somos seres espirituais em essência, seja em qual religião for, mas a maioria das religiões, ela prega a existência da alma, a existência do espírito. Sejam elas religiões ocidentais ou orientais, nós vamos encontrar a análise do homem transcendente, nós vamos encontrar as análises do céu e inferno. Embora tenhamos análises diferenciadas, e aqui cabe dizer que o Espiritismo respeita todas as religiões, mas analisa a morte de forma bastante serena. Assim, dizemos que o ser humano, quando deixa o corpo físico, ele desencarna. Desencarnar é um fenômeno pelo qual o espírito deixa a roupagem física. Isso em qualquer idade. Seja um recém-nascido que deixa a roupagem física, da mesma forma, aquele que está numa idade avançada deixa a roupagem física, mas são todos espíritos. Mas o espírito tem idade? Não sabemos a idade do espírito. Se um espírito de uma criança recém-nascida desencarnou, nós sabemos que ali não houve erro, porque Deus não erra. Os espíritos, quando dimensionamos esta realidade, nós verificamos que o espírito é aquele que já viveu outra encarnação. Mas por que meu filho morreu tão cedo? Porque era da necessidade do espírito de vivenciar aquele pouco tempo que passa enquanto encarnado. Assim como era uma necessidade para o pai, para a mãe, para a família, também experienciar aquela dor momentânea, aquele sofrimento, necessidades dos dois lados. Mas por quê? Encontraremos certamente essas respostas nas vidas pregressas. No entanto, não nos é, neste momento, possível avaliar por que passamos por isso. Mas com a convicção da fé, com a convicção da imortalidade da alma, nós teremos a certeza de que tudo que nos acontece é porque há uma causa pregressa e que hoje nós resgatamos. Então, a partir dessa questão, por que é que nós temos dificuldade de entender a morte, o fenômeno da morte, é porque nós nos afastamos das suas respostas. O Espiritismo vem e responde que o fenômeno da morte é natural, que a morte é o retorno da alma à sua pátria espiritual, à sua pátria real, desculpe. O espírito retornando à pátria real, ele está no meio natural dele. Ou seja, a leitura da morte tem um conceito completamente diferente, porque na realidade o espírito não morre, ele continua, seria mais ou menos isso, né? O que morre continua. É só o corpo. Somente o corpo. O espírito continua tal como ele era aqui. E não há absolutamente diferença. Ele foi para o céu. Ele vai para o inferno. Não existe. Porque céu e inferno, na visão espírita, é muito claro. O céu, para nós espíritas, é um estado consciencial. É uma vibração íntima. É aquilo que nós somos na essência. Então, o estado de consciência celestial é o céu. O estado de consciência infernal é o inferno. Então, são estados de consciência. Se eu estou bem com a vida, se eu estou de bem, se eu estou fazendo coisas boas, progredindo, trabalhando, cumprindo os meus deveres éticos e morais, sabendo que sou o ser que
que me equivoco, que erro aqui e acolá, mas que eu tento ser melhor no dia seguinte, que eu vou buscando a minha intimidade para ser melhor no dia seguinte, este é um ser que está caminhando para um estado de consciência celestial. Então, é um ser feliz, é um ser que vai buscando a felicidade, mesmo que ela seja relativa aqui neste planeta, porque não é neste planeta que encontraremos a felicidade absoluta, segundo coloca Allan Kardec. Mas nós podemos ter uma felicidade relativa, e esta felicidade relativa está exatamente, diretamente ligada às nossas possibilidades de conhecimento da verdade e à prática dessa verdade. E eu, ao contrário, posso também estar num estado infernal quando constantemente eu violento a minha consciência, quando constantemente eu violento a ética, a moral, a honestidade. Então, todo aquele que vai plantando essas sementes, essas ervas daninhas, certamente se encontra num estado bastante angustioso. Aí, depois que morre, vai colher. Por quê? Porque depois que nós deixamos o corpo físico, todas as brincadeiras, entre aspas, passam. Os cargos políticos passam. Os cargos profissionais passam. O sucesso profissional passa. A riqueza passa. As terras passam. Tudo passa. Depois que deixamos o corpo físico, a nossa consciência se aflora e aí teremos que dar conta daquilo que fizemos de bom e de mal. Daí que o estado de céu e inferno é um estado meramente consciencial. E como que nós podemos facilitar para o homem o entendimento da morte como esse processo natural, como apenas uma mudança de etapa, né? O Biratã, até porque hoje não, né? Sempre nós lidamos com essa situação, alguém que está nos assistindo e que recentemente perdeu um ente querido de uma morte prematura, uma morte drástica, repentina. Então, o que nós podemos dar de dicas, como que nós podemos usar todos esses ensinamentos da doutrina espírita para facilitar esse entendimento como algo natural e algo que faz parte? Estudando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, dizia Jesus. Absolutamente preciso. O mestre dos mestres, o mestre Nazareno, Jesus Cristo dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade está no conhecimento e na vivência da verdade. E a felicidade, esse alívio, essa leveza que nós sentimos, não dizendo que a separação de um ente querido não doa aos espíritas, às vezes as pessoas compreendem mal isso. Né? Você não sofre quando perde um ente querido? Vocês não choram? Claro que a gente chora. Sente saudades. Claro que a gente sente saudade, claro que dói a saudade de um ente querido partido, que foi antes. Mas, evidentemente, a doutrina nos dá segurança e suporte absolutos para que possamos compreender que ele está vivo, absolutamente vivo e vibrante. E que vamos reencontrá-lo. Então, os laços de família continuam após a morte, inclusive está na lição do Evangelho. Estudemos o Evangelho. Essa é a grande proposta. Vamos estudar Jesus. É tão bom, é tão simples. Os laços de família vêm nos dizer que, com o fenômeno da morte, não se dissolvem. Que nós reencontraremos os nossos entes queridos, né? Na medida da necessidade, na medida do merecimento de cada um, na medida dos potenciais de vibração de cada um, nós estaremos encontrando os nossos entes queridos. Então a morte, meus irmãos, não existe. A morte não existe. Nós continuamos ser aquilo que somos. O fenômeno da morte é absolutamente natural. Ah, mas por que eu tenho que estudar a morte? Eu não tenho que estudar a morte, eu tenho que estudar a vida. A vida espiritual. E a vida não é esta, é a espiritual. Busquemos a nossa realidade, que é a realidade em espírito. Nós somos espíritos em essência. E acho que além disso, né, Bira, vamos aceitar essa nossa condição. Né? Aceitar com raciocínio. Aceitar com raciocínio e com realidade, trazendo isso para a prática. Né? Se eu sou um espírito, eu tenho que viver como espírito e tenho que me conhecer como tal.
Exatamente. E nesse sentido, o estudo vai facilitar, né? E muito. Sem dúvida nenhuma. Bom, queremos agradecer então a tua presença, as tuas falas inspiradoras de reflexão, principalmente de um tema que ainda nos envolve muita preocupação, muito medo, muito receio de falar, e você falou de uma forma tão natural, até porque a doutrina te faculta essa condição, né, Bira? Então, muito obrigada pela sua presença. E para você, telespectador, nós queremos então deixar uma dica sobre leitura. Onde que você pode ler de uma forma um pouco mais clara, aprofundar um pouco mais esse estudo sobre a nossa condição de espírito? Numa das obras básicas, O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec. Apesar do nome às vezes até assustar, o céu e o inferno, mas a obra traz com uma clareza, uma objetividade muito grande, explicações mais aprofundadas sobre esse tema. Muito obrigada e até o nosso próximo programa.